Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Emanuela e estamos começando aí mais uma aula de matemática do 8º ano para o ensino remoto. A gente vem estudando aí um pouquinho sobre razão, sobre proporção e vimos um pouquinho sobre o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a resolver problemas que envolvam proporção entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Vamos lá? Bom, então para que a gente possa compreender aí como resolver problemas de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vamos relembrar que na aula passada nós vimos que quando a gente multiplica os extremos entre duas proporções ou duas razões, essa multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, certo? Isso é importante porque a gente vai estar utilizando isso na aula de hoje. Então, vamos observar, por exemplo, quanto de lactose há aproximadamente em 200 ml de leite integral de vaca. Então, aqui nós temos, que em 200 ml nós temos 14 gramas de lactose, certo? E aí a questão diz que no café da manhã, Melina costuma tomar apenas 150 ml de leite. E aí pergunta, quantas gramas de lactose há nessa xícara? Então, para isso, a gente vai primeiro montar as proporções, certo? Nós temos aqui a quantidade de leite, que era 200, né? A quantidade de leite inicial que nós temos 200 ml, onde nós temos nessas 200 ml 12 gramas de lactose. É o que a questão aqui, nos mostrou. O café da manhã de Melina, ela só toma 150 ml de leite. E aí a gente vai tentar descobrir hoje qual é a massa de lactose. Então, perceba que a quantidade de leite, a gente montou aqui uma tabela em que a quantidade de leite fica aqui na uma coluna e a massa de lactose fica aqui na outra coluna. Com isso, a gente pode dizer que nós temos aqui duas razões. A razão 200 por 150, tá? Uma fração. E a razão 12 por x, ok? E aí a gente pode dizer que essas razões são iguais, tá? Porque é um problema de grandezas diretamente proporcionais. Imaginem aí que o que é que acontece? Se ela está bebendo uma quantidade menor de leite, a quantidade de lactose disponível também é menor. Essas setas que estão com o mesmo sentido nos dão indicação que é um problema diretamente proporcional. Por quê? À medida que uma informação está diminuindo, a outra também está diminuindo, certo? Montando aqui essas proporções, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar os extremos pelos meios. Então, quem são os extremos? 200 e x. Então, eu vou fazer 200 vezes x. Isso tem que ser igual à multiplicação dos meios. Quem são os meios? 12 e 150. Então, vou fazer aqui, 12 vezes 150. Ok? Então, 200 vezes x, multiplicando aqui, se a gente fizer a conta de multiplicação de 12 vezes 150, nós vamos encontrar aqui, 1.800. Ok? E aí, a gente vai ter uma expressão que vai nos lembrar em uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Eu vou aqui dividir todo mundo por 200 para tirar esse quociente do x, né? Então, 200 dividido por 200 dá 1, fica apenas
X 1.800 dividido por 200 vai dar 9. Ou seja, em 150 ml, nós vamos ter apenas 9 gramas de lactose, ok? Então, é dessa forma que a gente resolve problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Nesse exemplo aqui, nós tínhamos apenas 2 unidades de medida, que era a quantidade de leite e a massa da lactose. Nesse exemplo que a gente vai ver agora, nós vamos ter mais do que 2 unidades de medida, tá certo? Então, vamos ler aí com atenção esse problema. Os resíduos sólidos urbanos são aqueles provenientes de atividades domésticas em residências e limpeza urbana, ou seja, de varrição, limpezas de ruas e vias públicas, entre outras atividades. A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil varia de acordo com a região. Em 2016, na região sul, por exemplo, então a gente tem aqui, uma família com 4 pessoas, em 7 dias, gerou 21 quilos de resíduos sólidos urbanos. E aí pergunta, nessa mesmo ano e região, em média, uma família de agora 3 pessoas, agora sendo 30 dias, vai gerar quantos quilogramas? Então, a gente vai montar uma tabela onde a gente tem uma coluna de pessoas, uma coluna de dias e uma coluna de quilos de resíduos sólidos, ok? Como essa primeira tabela aqui. Então, veja aqui que eu tenho a quantidade de pessoas, de tempo e a quantidade de resíduos, certo? Para resolver esse problema, nós vamos ter que analisar aí em 2 etapas, tá? Então, olhem só. A quantidade de pessoas e de resíduo são quantidades diretamente proporcionais. Se eu tenho menos pessoas, eu vou gerar menos resíduos, certo? Então, inicialmente, eu vou fixar o prazo de 7 dias para descobrir quanto 3 pessoas produzem em 7 dias, ok? Então, essa é a minha ideia inicial. Então, veja só, 4 pessoas em 7 dias produziram 21. 3 pessoas em 7 dias vão produzir quantas? Então, a gente monta aqui a tabela. Nós vamos ter aqui as razões, 4 sobre 3, 21 sobre x. Fazendo a multiplicação dos extremos, ou seja, 4 vezes x, igual à multiplicação dos meios, 3 vezes 21. Então, vou ter 4x, 3 vezes 21. 4 vezes x, 4x, 3 vezes 21, 63. Divido por 4 para resolver essa pequena equação. Eu vou encontrar que x é igual a 15,75. Então, veja, uma família com 3 pessoas gera 15,75 quilos de resíduo. Mas isso é num prazo de 7 dias. O que é que eu quero descobrir? No prazo de 30 dias. A questão que é no prazo de 30 dias. Então, eu construí aqui outra tabela, em que eu coloquei que em 7 dias essa família gerou isso aqui. Em 30 dias, quanto ela vai gerar? Então, construí essa nova tabela. E aí, a gente percebe novamente as razões, x sobre 30, 15,75 sobre y, e a gente multiplica os meios, ou seja, 7 vezes y, vezes os extremos, ok? Então, a gente vai ter 7y, 30 vezes 15,75 dá 472,5. Para resolver essa equação, eu divido ambos os termos por 7. 7y dividido por 7, 7y. 472,5 dividido por 7 vai dar 67,5. Ou seja, uma família com 3 pessoas, em 30 dias, ela vai gerar esse consumo aqui de resíduo sólido urbano, certo? Então, observe, quando nós temos apenas 2 unidades de medida, a gente consegue fazer esse processo um pouquinho mais direto.
Quando nós temos 3 unidades de medida, nós vamos ter que fazer a análise um pouquinho mais detalhada para conseguir chegar à resposta, sempre isolando um dos fatores. Então, eu vou analisando de 2 a 2, certo? Então, no caso, se eu queria saber a produção de uma família de 3 pessoas, em 30 dias, eu primeiro descobri para 7, porque eu tinha o parâmetro de 4 pessoas para 7. Descobrir a quantidade de 3 pessoas para 7 dias, é possível descobrir a de 3 pessoas para 21, ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula por aqui e até a próxima.